Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa lição da EBD através das lives. E a revista que estamos abordando nesse segundo trimestre do ano de 2020 é a revista que traz como tema a Igreja Eleita. E o livro do qual o autor ele escolheu para abordarmos tal assunto foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E desta vez, a lição que iremos abordar é a lição de número 6, onde traz como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textuário se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que existia no meio. A verdade prática vai dizer o seguinte: que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo número 2, versículos de 14 ao 19, que diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois ou já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meus irmãos, na introdução, o autor ele vai fazer um comparativo com relação à aula anterior de número 6, onde ele abordava o aspecto em que o ser humano, o gentil, estava perdido no mundo, sem Deus e sem esperança, entregue aos seus desejos, aos seus pensamentos, à sua natureza caída. Já na aula de número 7, o autor ele vai abordar um tema totalmente contrário, vai abordar o tema da reconciliação. Reconciliação de quem? Dos gentios, que no caso somos nós, que não somos judeus. E o primeiro ponto que ele vai abordar se chama que Cristo ele desfez a inimizade entre os homens. O autor ele vai falar de uma parede de separação entre os homens. Essa parede, meu irmão, existia de modo literal. Essa parede, ela estava na divisória do templo onde os judeus iam adorar a Deus. Esta parede, ela dividia o santuário do átrio. E alguns historiadores vão afirmar que nesta parede continha alguma escritura falando que se por acaso algum gentil ousasse ultrapassar aquela parede, pagaria com a sua própria vida, sendo condenado à morte.
Meus irmãos, e quando Cristo ele morre na cruz, sendo ali o sacrifício perfeito aos olhos de Deus, essa parede ela é derribada. Esta parede ela é anulada. Pois nesta mesma cruz, onde Jesus usa o termo para dizer ao Pai que está consumado, a Bíblia também vai relatar que no mesmo instante o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a entender que aquela separação que existia outrora, agora já não existe mais. Porque Cristo, ele veio e reconciliou não somente judeus e gentios, mas a reconciliação maior em que Cristo fez foi entre Deus e o homem. Pois, como o próprio Paulo vai falar, em que todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus. E esse é um fato também que Cristo abordou lá em João capítulo 8, quando os judeus eles vão dizer que apenas meramente por eles serem descendência de Abraão, serem filhos de Abraão, isso lhes daria o direito de salvação. E Cristo vai falar que eles não têm por pai Abraão, porque se Abraão fosse o pai deles, eles o teriam reconhecido como Messias. Aí Cristo ainda fala algo mais duro: vós tem por pai o diabo, dando a entender que não é apenas meramente pelo fato da pessoa ou do judeu ser circuncidado que ele seria salvo, ou que ele seria um filho de Deus, mas é o que Moisés vai falar lá em Deuteronômio, com relação de circuncidar o coração e não apenas o prepúcio, chamando o povo de dura cerviz. Os judeus, eles tinham uma lei, e dentro dessa lei existiam outras 3 leis, chamadas de leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Quando Cristo vem para a terra, Cristo não vem abrogar a lei. Cristo, ele não vem cancelar a lei. Pelo contrário, ele vem cumprir a lei. Porém, quando ele estabelece o seu sacrifício e faz o sacrifício perfeito aos olhos de Deus, derribando a parede que existia entre judeus e gentios, as leis cerimoniais, que eram aquelas leis que praticamente dividiam judeus e não judeus, passam a ser anuladas, passam a ser deixados de lado. O que passa a valer é o que Jesus ia falar para a mulher samaritana, quando ela pergunta onde é o local de adoração. É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? E Cristo vai dizer, olha, chegou agora a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso nos dá a entender que Jesus, ele fez algo muito maior, porque agora a marca não seria apenas algo exterior, mas a marca ela seria algo interior. É o que o apóstolo Paulo vai falar na própria carta aos Efésios, dizendo que aqueles que eram circuncisão feitas por mãos de homens nos chamavam de incircuncisão.
dando a entender que aquela circuncisão, que era apenas algo simbólico para diferenciar judeus de não judeus, aquilo não implicava em salvação, mas sim apenas como um símbolo de que aquela pessoa não era um gentio, e sim um judeu. Do mesmo modo, trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa de uma pessoa que vai para a igreja, mas não tem uma vida transformada. E ela pensa dentro de si que somente pelo fato dela ter aquele ritual religioso de todos os dias de culto dentro da igreja, que ela está salva, é o mesmo pensamento que o judeu tinha a respeito da circuncisão. Hoje nós chamamos isso de convertimento, porque quando Cristo vem, ele quer causar isso. Ele não quer causar uma mudança exterior. A mudança que Cristo trouxe é uma mudança interior, é algo que flui de dentro para fora. Já no segundo ponto, o autor ele vai abordar a respeito: Cristo fez um novo homem. Ele vai abordar a respeito do conceito da verdadeira paz. Nós bem sabemos que paz não é ausência de guerras ou de conflito, mas paz é um estado de espírito. A gente podemos observar isso nas próprias escrituras bíblicas, quando, por exemplo, que Paulo está prestes a morrer e ele escreve pedindo para que a pessoa que viesse lhe visitar trouxesse seus livros para que ele pudesse estudar. A gente vamos ver que quando outros homens de Deus estavam perto de morrer, como o próprio Estevão, que sendo apedrejado pediu ao Pai que não lhes imputasse aqueles pecados. A gente podemos observar também quando Cristo está na cruz do Calvário, que ele pede a Deus: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esta paz que Deus quer nos dar. É o que está escrito lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito que vou preparar um lugar. E quando preparar este lugar, virei e tornarei a buscar a vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa paz, ela excede os nossos pensamentos. Essa paz, ela excede as nossas convicções. Essa paz, ela excede a todo pensamento natural que podemos ter como ser humano. Essa paz, só quem pode nos dar é Deus. Essa paz, só quem nos pode dar é o Senhor. De mesmo quando estivermos em guerras, em conflito, vamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois Cristo, ele é a nossa paz. Cristo, ele é a nossa esperança. Cristo, ele é a própria paz. Ele é a própria paz. O autor do livro de Isaías, que é o próprio Isaías, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje, o resultado de termos paz, o resultado de termos uma vida transformada, o resultado de não sermos mais aquilo que éramos antes, esse resultado provém do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
O terceiro ponto, o autor vai abordar que pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O sacrifício que Cristo operou na cruz do Calvário teve o poder de reconciliar toda a humanidade. Não somente de reconciliar judeus e gentios nessa reconciliação horizontal, mas o mais importante, a reconciliação mais importante que aconteceu foi a reconciliação vertical, da qual onde Deus ele une a humanidade a Deus, onde Paulo vai falar que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, onde não há grego, não há judeu, onde todos andávamos segundo as nossas vontades, segundo aos nossos deleites, fazendo apenas a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. E por natureza éramos inimigos de Deus e filhos da ira. Mas Deus prova o seu amor em que Cristo ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta, meu irmão, foi a maior reconciliação que Deus fez com a humanidade. Refazer o elo que havia sido quebrado no Éden. E assim nos dá o direito e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. É o que Paulo vai falar, pelo qual Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Esse foi o maior privilégio da reconciliação entre Deus e a humanidade. Meus irmãos, na conclusão, o autor vai dizer: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, firmou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Paulo vai dizer que aquele que não conhecia o pecado se fez pecado por mim e por você, para hoje termos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.